Então a gente começa falando aqui de bombas, lembrando que classificação, a diferença de bomba para compressor é o fluido de trabalho, o comportamento que tem uma modificaçãozinha, a natureza do fluido. Então, muito da classificação de bomba serve para compressor. Então a gente vai falar a gente começa com bomba, que é mais importante, bomba centrífuga, que é a mais aplicada, a mais usada aí no mercado e a que tem a maior chance de cair questão, tá certo? Mas a gente vai tentar falar de tudo, é muita coisa, coloquei muita imagem, vai ser igual às outras aulas que eu estou colocando. Algumas vezes eu jogo muito conteúdo e vou tentando trabalhar os conceitos principais e aí depois a gente vai lapidando isso. Quando a gente fizer questão, eu faço alguns adendos lá nas aulas de questão de algum conteúdo que falta ser contemplado e tal. Vamos nessa, tá? Bomba é a máquina, lá eu coloquei isso aqui só para engrenar, né? Então é a máquina, a finalidade de transportar um fluido de um lugar para o outro. Eu vou dar energia para o cara sair de um lugar e para outro lugar. Eu tenho esse problema na indústria, tenho esse problema no mundo todo, tenho que jogar água na plantação lá, todo lugar eu preciso de uma bomba sempre. Então é esse mecanismo lá, que é esse equipamento, essa máquina, né? Que faz essa função, tem essa função, tem esse objetivo de tirar o cara de um lugar e jogar no outro. A bomba, particularmente, ela é para fluidos líquidos, no estado líquido. Então, fluidos no estado líquidos, eu uso bomba. Quando o fluido está no estado gasoso, é compressor. Um compressor não pode ver água, nenhuma bomba pode ver ar, tá certo? Tem um problema. Então, quando o fluido é um líquido, bomba. Quando o fluido é gasoso, compressor. Então, as mudanças estruturais, as mudanças no equipamento, elas estão muito ligadas a essa natureza. Então, uma bomba, o comportamento do líquido é diferente do comportamento do gás. E o que eu preciso contemplar nesse comportamento do líquido é essa diferença que vai ter na construção de uma bomba para um compressor. Porque os mecanismos, os princípios de funcionamento são os mesmos, é a física clássica aplicada. Como transportar esse fluido de um lugar para o outro, os princípios são os mesmos, na classificação, tá certo? O que vai mudar é na natureza que difere de um gás para um líquido. O que difere, professor? Então, o que você está querendo dizer lá para não ficar vago? Na questão de compressibilidade. Um líquido, eu posso considerar um líquido incompressível em relação a um gás, tá certo? Então, o líquido em relação ao gás é incompressível. Claro que o líquido ele tem um certo percentual de compressibilidade. Senão, eu podia colocar água lá no meu no carro lá, eu colocava água em vez de fluido de freio, o DOT 4 lá, o DOT 3, eu podia botar água se não tivesse diferença. Tem diferença entre os líquidos. Mas se eu comparar um líquido com um gás, eu posso dizer que o líquido é incompressível, tá certo? Essa aproximação, essa consideração não é ruim, é muito boa, tá? A classificação pode ser classificada entre volumétricos ou de deslocamento positivo, essa nomenclatura é dada, ou então de turbocompressores ou turbobombas ou dinâmicos, tá certo? Bombas dinâmicas, compressores dinâmicos. Os volumétricos são classificados ainda em alternativos e rotativos. Exemplos de rotativos aqui, palhetas, parafusos, lóbulos, engrenagens, tá? Os dinâmicos são classificados entre centrífugos, a gente vai estudar aqui um pouquinho mais os centrífugos, axiais. Os ejetores a gente não vai falar muito, porque não vai dar muito tempo, a parte mais específica, é mais raro que cai, tá certo? Essa é a classificação, serve para compressor, serve para bomba, tá? O que acontece? O princípio de funcionamento dos dinâmicos, dos turbocompressores, turbobombas, ele é o cara que depende do difusor. E o comportamento dos volumétricos está associado a outro princípio físico, que é outro. O princípio físico nos turbocompressores, turbobombas, é o seguinte: eu vou pegar o meu fluido e vou acelerar ele. Vou dar energia na forma de velocidade. Eu vou dar velocidade, depois eu vou transformar a velocidade em pressão.
eu vou transformar a velocidade em pressão. A pressão, na minha bomba, eu vou ter aumento lá de altura manométrica, então eu vou ter distância. Para uma bomba eu analiso distância, a minha variável de saída é a distância. Para um compressor é a própria pressão mesmo, tá certo? Eu olho lá no manômetro lá, o compressor faz sentido falar em pressão. Para a bomba faz sentido falar em altura manométrica, em distância, tá certo? Então é a energia na forma convertida em quanto de distância eu consigo com essa energia, tá? Então o difusor, ele é o seguinte, eu boto aqui, por exemplo, uma pá de um ventilador, minha bomba centrífuga lá, uma pá de um ventilador. A minha partícula colide com o ventilador lá e ganha energia centrífuga acelerada, ganha velocidade. Depois eu faço ela passar por um cara que eu chamo de difusor. Existe essa peça dentro da bomba, dentro do compressor? Não existe. O primeiro erro que quando a gente começa a aprender isso, quando a gente está ainda se forma, virando engenheiro mecânico, é tentar ir naqueles desenhos de bomba, de compressor, e ir atrás do difusor. Cadê a peça? Cadê o difusor? Gente, não tem o difusor, não é uma peça. O difusor, ele é um canal dentro da bomba, tá certo? Ele tá na carcaça lá. O difusor é esse desenho dentro da bomba, dentro do compressor. É esse canal onde o fluido que tá aqui no ponto 1, que ganhou energia na forma de velocidade, ele tem que passar. Ele vai passar por um cara que aumenta a sua seção transversal. Por Bernoulli, o que acontece? Espaço pequeno. A galera tem que passar aqui. Isso aqui, qual é o princípio para aplicar Bernoulli aqui? A vazão é a mesma em 1 e 2. Então, nesse ponto aqui, o cara tem que ter uma velocidade muito alta, tem que passar rápido. Quando chega aqui, como eu tenho mais espaço para passar, ele diminui o passe e aumenta o quê? A pressão. Então, se eu aplicar Bernoulli do ponto 1 para o ponto 2, eu percebo que minha velocidade que eu ganhei lá, porque eu ganhei velocidade como? No contato com o impelidor, com o rotor, tá certo? Que é o cara que a energia de movimento na forma rotativa é fácil ter, tá certo? Muito mais fácil, tem um motorzinho que gira lá. Então eu peguei essa energia na forma de giro lá, acoplei um componente, uma peça que eu chamo de impelidor, de rotor, que me deu velocidade. Quando eu pego essa energia na forma de velocidade, passo por um canal que aumenta a sua seção transversal. Então, eu transformo essa velocidade em pressão. Esse é o princípio das turbobombas. Esse é o princípio das bombas dinâmicas, dos compressores dinâmicos. O princípio dos compressores volumétricos, ele é o contrário, ele é outra forma, ele é da seguinte natureza. Eu pego, confino meu fluido em um certo lugar, e pela redução do volume dessa câmara, eu tenho um aumento de energia, aumento de pressão, tá certo? Diminuir o volume, aumentei a pressão. É esse o princípio. A diferença entre turbocompressores e compressores volumétricos ou deslocamento positivo está pelo princípio de funcionamento. Eu tenho maiores vazões aqui do que aqui. Eu tenho maiores vazões em turbocompressores do que em compressores volumétricos. Aqui eu tenho, nesse gráfico aqui, que é para mostrar o campo de aplicação, aqui eu tenho mais energia na forma head, que é a altura manométrica lá, que é a distância de qual é a distância que eu consigo, que minha bomba consegue conferir ao fluido. Então aqui é a distância. Por quê? Por vazão aqui. Eu consigo nas bombas alternativas muito mais distância, muito mais altura manométrica, mas eu consigo baixas vazões, menores vazões. Por quê? Porque em determinado tempo eu tenho que confinar e tenho que, fecha a câmera, empurra, sai. Aí entra a galera de novo. E nas turbobombas, nas bombas axiais, por exemplo, são turbobombas, não precisa disso não. Vai sendo acelerado e caminha, bate na pá, continua caminhando, passa pelo difusor e não para. Então eu consigo maiores vazões. Só que esse princípio de dar energia na forma de velocidade, depois converter em pressão, não me dá tanta energia, não me dá tantas altura manométrica, ou delta P aqui, ou delta P aqui, se for no caso de compressor, que faz mais sentido olhar compressor em pressão, porque eu não consigo, esse princípio não me confere tanta pressão. Em compensação, eu tenho maiores vazões.
Por que eu uso mais as bombas centrífugas? Porque ela tem o campo, elas é o que vulgarmente, aí não sei, tem gente que usa, que eu acho, sou baiano aí, usa a expressão de é meio, é mais ou menos, tem intermediário comportamento das bombas centrífugas, por isso que justifica muito a sua aplicação, tá certo? Só que as centrífugas, o ruim da centrífuga, qual é a desvantagem dela? Que onde ela tem uma faixa de eficiência, a faixa de eficiência dela é muito curtinha, tá certo? A de melhor eficiência dela é muito curta. Então esses gráficos são equivalentes aqui, ó, para mostrar mais ou menos esse campo de aplicação. Eu não tenho que decorar esse gráfico, mas eu tenho que ter essa noção. Porque na prova eu sou testado em relação a entender quando é que eu tenho que aplicar um em relação ao outro. Qual é a situação que me pede uma bomba alternativa, qual é aquela que me pede uma bomba axial, uma bomba rotativa. Se eu conseguir, se eu lembrar, se eu conseguir raciocinar, pensar no princípio de funcionamento que justifica o campo de aplicação dele, na hora da prova eu vou conseguir relacionar. Eu falo, não, nesse caso que a proposição pediu lá, ó, bombas, a questão está lá pedindo um cara com altas vazões, ou então um cara com altas pressões, então eu sei qual aplicar, tá certo? Por isso que está aqui esse gráfico. Vamos lá. Tipos de escoamento e a trajetória do fluido. Axial, entrou de frente para o impelidor, de frente para o rotor, saiu nas costas dele lá na direção, saiu na mesma direção que entra, ó. Entrou, bateu, mas continua andando nessa mesma direção. Radial, entrou na direção, saiu a 90 graus, ó. Entra pela força centrífuga jogada pela periferia, tá certo? Então eu tenho uma trajetória radial ou pura, tá certo? Centrífuga. Eu tenho aqui uma trajetória axial, tenho um fluxo misto ou semiaxial que entra na direção e sai com uma certa inclinação, tá? Não é 90, mas também não sai aqui, ó, atrás do impelidor, tá? Isso aqui é só para lembrar. Aqui a gente tem uma bomba centrífuga. O que é uma bomba centrífuga? Eu tenho um conjunto motorredutor, depende de quanto aqui torque eu tenho que girar aqui, aqui velocidade eu preciso girar, né, com a rotação que eu preciso aqui. Então, conjunto aqui motorredutor. E aí eu tenho um eixo que fica meu impelidor. Na minha carcaça eu tenho o meu difusor. Acabou, impelidor, difusor. Bateu no impelidor, ganhou velocidade. Passou pelo difusor, transformou a velocidade em pressão, a bomba cumpriu o seu objetivo. Já foi. É simplesmente isso daqui. Só que eu tenho aí disposições diferentes, eu tenho modificações diferentes, tá certo? Eu tenho algumas mudanças para aumentar a eficiência desse equipamento. Essa carcaça ela precisa dessa complexidade toda, dessa geometria, para poder se sustentar, para diminuir vibração e ter um esforço mais equilibrado, senão ia ficar lá pendendo para algum lado, tá certo? O que eu preciso me preocupar muito é com a vedação aqui atrás, para não escapar fluido aqui, ó. Então eu tenho gachetas ou então selo mecânico, tá? No caso de bombas, e aí no caso de compressor eu tenho vedação labirinto e tal, tem outros tipos de vedações.